Bom, irmãos, aqui aquela tradicional frase inicial que o tempo é curto, né? Mas eu espero que essa palavra ecoe durante o dia e, quem sabe, vocês não levem ela também para o travesseiro mais tarde, né? Então, um pouco do que eu estou lendo recentemente, né? Estou lendo o Antigo Testamento, estou lendo Números, e um versículo me chamou bastante atenção, e eu refleti, busquei de Deus se de fato era isso que deveria trazer aqui, e conforme a gente foi nos encontrando em alguns outros momentos aí, com outros irmãos, isso foi se fortalecendo, né, no meu coração. Então, o tema que eu trago aqui é um dos temas mais difíceis e chatos que existe no encontro de evangelismo, né, para quem lembra, né, do ID, que é o pecado, né? Depois dessa ministração, todo mundo sai triste para os grupinhos, né? Depois a gente fala, né, da salvação e tal, aí o pessoal volta de novo, né? Mas, então, o tema que a gente traz aqui é uma frase que é o seguinte, né? Não brinque com o pecado. Né? Esse é o tema, né? Não brinque com o pecado. E os versículos, o versículo central aqui é Números 33, dos 55 ao 56. Depois dos 40 anos, né, ali que o povo caminhou no deserto, eles tiveram já a porta, né, mais ou menos 2 anos, eles tiveram a porta de entrar, mas naquele episódio dos espias, né, a partir daquele momento, Deus faz eles, então, andarem toda aquela jornada no deserto. Muda-se nesse momento aqui, nessa leitura que eu vou fazer aqui, né, de Números 33, 5, 56. É um momento decisivo dessa jornada, né? Eles estão ali de frente para Jericó, no Jordão, para atravessar. Trocou-se toda uma geração, então é uma nova geração que está ali. E só 2 pessoas daquele episódio entram na terra, né? Que é Josué e Caleb, né? Nem Arão e nem Moisés entram, né? Então, é algo realmente muito forte, né, dessa jornada toda. E Deus diz o seguinte para eles, né? Mas se não expulsardes os habitantes do país da vossa frente, os que ficarem serão como espinhos em vossos olhos e aguilhões em vossos flancos, e vos afligirão na terra em que habitardes. E aquilo que eu tinha pensado fazer a eles, eu farei a vocês. Então, Deus está dizendo para eliminar, né, todos os, então, habitantes, né, que por conta das suas maldades, né, a terra está vomitando eles, e Deus até diz num outro momento, se vocês forem igual a eles, a terra também vai colocar vocês para fora, e isso acontece, de fato, depois, né. Mas eu tenho uma relação com o pecado nesse sentido, né. Então, o pecado, ele deve ser expulso da nossa frente, né. Porque mesmo que você entre na terra, mesmo que você se converta, se você não exterminar o pecado, ele vai ser como aguilhões em vossos flancos e espinhos em vossos olhos, né? Então, o pecado nos atormenta. E aí, a gente traz alguns pontos essenciais aqui. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, temer a Deus, na minha visão, é temer não decepcionar Deus, né? Não é ter medo de Deus, né? Eu até busquei depois uma outra referência, vou citar no final para vocês, em uma pregação muito famosa, mas o temor de Deus, né, é a raiz de toda sabedoria. Então, temer a Deus é não decepcionar o Pai, né? Deixar o Pai triste com o pecado é muito frustrante. E se você tem isso no seu coração, né, que é o amor a Deus, de não querer decepcioná-lo, isso te guarda do pecado, né? Mateus 10, 26, 28 também diz, não há nada em oculto em que não venha a ser revelado, né? Então, o pecado, ele em algum momento, ele vai ser exposto, seja por um ponto daqui a pouquinho também da sua confissão, ou da própria revelação, que além de envergonhar, né, o cristão, pode envergonhar o nome do Senhor, e isso é muito triste, né? Efésios 4:30 diz isso, né? Não entristeçais o Espírito Santo,
no qual estáis selados para o dia da salvação. Então, mesmo você firme com o Senhor, né, na terra prometida, você tem que vigiar, né, e cuidar da sua salvação, porque você pode perder a sua salvação, mesmo sendo batizado no Espírito Santo, né? Porque a salvação é Jesus na cruz, ela é gratuita, né? Não é pelos nossos méritos, mas se a gente resvala o pé, né? Se a gente escorrega e não se arrepende e não procura reconciliação, não procura confissão dos pecados, a gente corre sim o risco de perder a salvação. Tiago 5, 16 a 18 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, né? Também diz, né, Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Então, todos nós temos pecados. Então, nós, sim, precisamos confessar os nossos pecados. Eu não sei há quanto tempo você não se confessa com um irmão, né? Ou se você participa de uma comunidade católica com o próprio padre. Para vocês terem uma ideia, o sacramento da confissão na Igreja Católica, ele é do mesmo calibre que o sacramento do casamento, que o sacramento da ordem, né, de ser um sacerdote, de tão importante que é a confissão. E, por fim, eu trago aqui Filipenses 4:8, que diz para a gente nos ocupar do que agrada a Deus, né? E como que a gente faz isso, né? Tem uma história que diz que dentro da gente tem dois ursos, né? É a carne e o espírito. E eles vivem brigando, né? E no final, qual que vence? Vence aquele que você alimentar mais, né? Aquele que você der mais comida, aquele que for mais forte é o que vence, né? E isso está lá, então, no famoso capítulo 5 de Gálatas, né? Dos frutos da carne, dos frutos do espírito, e essa luta aí da carne e do espírito, né? E o apêndice que eu disse de uma pregação muito épica, né, importante da história de Jonathan Edwards, né, uma pregação de 1741, ela é para as pessoas que não eram convertidas, mas ela também me tocou, porque também o versículo-chave está em Deuteronômio, né, está ali também no Pentateuco, e o tema, né, dessa pregação de 1741 nos Estados Unidos, do Jonathan Edwards, é: a seu tempo, quando resvalar o seu pé. É isso que ele usa, né? Resvalar o seu pé é aquele escorregão, né? Então, não ande em lugares escorregadios, né? Porque o seu pé pode resvalar. Então, se cuide, né? Não brinque com o pecado, porque em lugares escorregadios, você só precisa do seu próprio peso para cair. É isso, irmãos.